Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos prosseguir o conteúdo do nono ano com os governos militares. Vivenciamos o governo de Castelo Branco, aquele governo em que é o governo introdutório, o governo de transição, não é? Ele é eleito pelo colégio eleitoral, a colocação dos atos institucionais, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, a colocação também, a vigoração do bipartidarismo no Brasil, em que somente 2 partidos poderiam, né, participar das eleições, a ARENA, a Aliança Renovadora Nacional, que seria ligada aos militares, e, por outro lado, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, ligado mais aos partidos moderados, e fazia uma oposição leve, é verdade, sim, mas fazia uma oposição. E vivenciamos também nesse governo de Castelo Branco o PAEG, o Programa de Aceleração do Emprego. Vivenciamos também o surgimento do FGTS e, sobretudo, uma concepção de, em alguns momentos, radicalização, em alguns momentos, um pouco de abertura. Chegamos no outro governo, o governo seguinte, militar, que foi o governo de Costa e Silva. Nesse governo, conhecemos um governo de linha dura, que, apesar de não chegar até o fim, visto que Costa e Silva é acometido de uma doença e se retira do governo. Mas é importante salientar como esse governo foi repressor, foi violento, visto que as manifestações de oposição foram crescentes durante o governo, até que fez com que, só revisando, fez com que surgisse que o estudante Edson Luiz, apareceu morto, acabaram matando ele, os policiais, durante uma manifestação da UNE, que estava reivindicando maiores investimentos nas universidades públicas brasileiras. Com isso, tivemos a morte do rapaz, a morte do estudante, que vai desencadear, que vai ter como consequência uma passeata formada por setores da classe média, artistas, atores, religiosos, professores, trabalhadores, e nessa passeata, chamada passeata dos 100 mil, eram exigidas ali a plena liberdade e a liberdade de expressão, liberdade política. Como sendo uma resposta, foi instalado durante o governo de Costa e Silva o ato institucional número 5. Também surgiu o ato número 5 por conta dos discursos realizados pelo deputado Moreira Alves, o Márcio Moreira Alves, que ele solicitou que a população brasileira tomasse atitudes contra o governo, atitudes essas que foram também a população se vestir de preto no 7 de setembro. E o AI-5 foi instalado durante esse processo, essa conjuntura toda, sendo mais violento o chamado golpe dentro do golpe. Mais violento dos atos institucionais foi o ato número 5. E o deputado Márcio Moreira Alves se refugiou fora do país, e a gente lembrando, retomando as coisas em relação ao que dizia o ato, suspensão dos direitos políticos daqueles que eram considerados
subversivos, de oposição contra o governo, concessão de poderes para o presidente para poder fechar o Congresso Nacional, as assembleias legislativas e as câmaras municipais. Eu tenho uma convicção de que essa medida de fechar Congresso Nacional, assembleias legislativas e câmaras municipais foi terrível, foi muito forte essa situação, né? Então, por aí nós tivemos uma noção de como estava sendo repressor esse ato número 5. E além da criação da lei de censura à imprensa, à música, ao teatro e ao cinema. Tudo isso acontecendo durante o governo de, muito bem, Costa e Silva, até chegarmos no terceiro governante, que foi Emílio Garrastazu Médici, que fez um governo também de linha dura e, sobretudo, um governo nacionalista, que evidenciava o nacionalismo do Brasil, Brasil ame ou deixe, para frente Brasil, e com esses slogans ele queria mexer com a autoestima do povo brasileiro. E, além de mexer com a autoestima do povo brasileiro, ele gostava da prática do futebol, o esporte mais popular do país, e começou, então, a acompanhar os jogos no recém-criado Maracanã, que foi inaugurado para a Copa de 50 no Brasil, e estava ele assistindo aos jogos e acabou também interferindo na seleção brasileira com a, entre aspas, exigência para que o treinador da época, João Saldanha, escalasse e convocasse Dario, o chamado também conhecido como Dario Peito de Aço, da Maravilha, para a seleção brasileira. E João Saldanha não aceitou essas pressões. João Saldanha, que era ferrenho defensor da causa comunista, um comunista de carteirinha, como se chamava naquela época, ele saiu da seleção brasileira e chegou um outro treinador chamado Mário Jorge Lobo Zagallo e assumiu a seleção e convocou o Dario para a Copa do Mundo de 70. O Brasil lá foi campeão, aquele slogan conhecido da música para frente Brasil, salve a seleção, 90 milhões em ação e por aí vai. Não vou cantar porque não vai ser bom para vocês, o meu canto. E chegamos a esse governo que tem também a luta contra as guerrilhas, Carlos Marighella, Carlos Lamarca, surgimento de movimentos revolucionários, como o VAR Palmares e, principalmente, o movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8. Tivemos, no campo econômico, no governo de Médici, um período de desenvolvimento econômico, sim, e o chamado milagre econômico, a economia brasileira crescendo, a figura de Golbery Couto Silva, sempre uma eminência parda, um ministro sem pasta, sempre participando dos governos militares, e no governo de Geisel ele vai aparecer um pouco mais, vai ter um pouco mais de destaque. No governo Geisel nós vamos encontrar ali uma situação de crise econômica, e decorrente também dos empréstimos realizados ao FMI e a tentativa dele, de fazer algumas situações importantes. Ele vai lançar o pacote de abril, que é uma daquelas medidas que eu destaco muito nesse momento de estudo nosso do governo militar, da ditadura militar. O que é que eu estou destacando, pessoal? É que há sempre uma atitude de rigidez por parte do regime político brasileiro, rigidez, e no momento ele abre. Ele é um pouco mais rígido e daqui a pouco ele abre. Para não ser uma conotação de uma ditadura, mas era uma ditadura sim. Aqui e ali, os governos aos inimigos ditos, inimigos políticos. Pois bem,
vamos abrir o nosso livro aí na página 268, que temos agora o governo de Ernesto Geisel, que diz assim, Ernesto Geisel, o moderado no poder. Após dos governos militares linha dura, chegava ao poder Ernesto Geisel, eleito pelo colégio eleitoral, ou seja, ele foi eleito mais uma vez, todos os presidentes da ditadura, durante a ditadura, eles foram eleitos de forma indireta, a população não fez escolha por eles, né? Era o Congresso Nacional que realizava. E todo mundo já sabia que o candidato do governo iria vencer as eleições. E, prosseguindo, ele foi candidato pela Arena, foi que eu abordei na nossa revisão, não é? A Aliança Renovadora Nacional, disputou com um candidato, veja, disputou com o do MDB, Ulisses Guimarães. E, inclusive, se colocava contrário às eleições diretas e à falta de liberdade política e de expressão. Embora fosse considerado moderado, seu regime de Geisel era ainda militar e também recorreu a muita censura, perseguição, tortura e assassinato de pessoas acusadas de serem subversivas, ou seja, que se colocavam contra as práticas militares. Foi durante seu governo, em 1975, que a guerrilha do Araguaia foi destruída. No plano econômico, o Brasil se encontrava em grandes dificuldades, embora o PIB brasileiro tenha crescido cerca de 11% no governo de Médici. As dívidas decorrentes dos empréstimos ao capital externo, principalmente ao Fundo Monetário Internacional, geraram recessão e inflação. Em outras palavras, o milagre econômico no governo de Médici não vingou e a economia brasileira estava em crise. No plano internacional, a crise do petróleo em 73 atingiu em cheio a economia das nações em crescimento na América Latina, inclusive do Brasil, que necessitava do capital externo para sobreviver. Na página 269 diz assim: então, veja aqui, ó, que coisa interessante, né? Ele deu a entender que era contrário às eleições indiretas, não é? Não concordava. Quando 2 anos depois, ele menciona aqui e vai criar a chamada Lei Falcão. Vamos lá. Em 76, foi criada a Lei Falcão, que proibia a organização de campanhas eleitorais por meio dos veículos de comunicação. Ou seja, as campanhas eleitorais não poderiam ser vinculadas em veículos de comunicação. Como a população ia ter ciência dos candidatos? Ou seja, aqueles candidatos que já estavam no poder, ou seja, aliás, aqueles candidatos que eram apoiados pelo governo, nesse momento aqui não tem a emenda da reeleição, os candidatos aos cargos majoritários, os cargos de presidente, governador e prefeito não poderiam participar de candidaturas de reeleição, não poderiam ser reeleitos. Nesse momento aqui não, em 76, durante o governo de Geisel, não. Somente em 1997 que vai ser aprovada a emenda constitucional para a reeleição durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Deu para entender? Assim. Além disso, em 13 de abril de 77,
lançou o pacote de abril, uma série de medidas que limitou as ações do Congresso. Observe bem. Aquilo que eu disse, em alguns momentos eles davam noção, davam ideia de que poderiam ter uma abertura política e agora, em alguns momentos, eles iriam fechar. Foi o que aconteceu. Lançou o pacote de abril, uma série de medidas que limitou as ações do Congresso e estabeleceu decretos-leis, dentre eles o que ampliava a duração do mandato presidencial de 5 para 6 anos. Geisel também determinou que um terço dos senadores fossem escolhidos de forma indireta pelas assembleias. 2 senadores iriam ser escolhidos pelas assembleias, os chamados, naquela época, né, era chamado de senador biônico. Tais medidas colaboraram para a desarticulação do governo, da oposição ao governo, evidenciando desse modo uma reabertura lenta e gradual. Observe, ele fechou o sistema, proibiu a campanha eleitoral por via dos veículos de comunicação, aumentou o mandato presidencial e criou os senadores biônicos. E ele também disse que iria fazer a abertura lenta, gradual e segura. Isso é a ideia. Vamos ver que se na prática isso vai acontecer. Quem vai pegar essa situação e vai evidenciar essa abertura lenta, gradual e segura vai ser o governo próximo. Vai ser o governo de Figueiredo, que inclusive vai possibilitar a população brasileira escolher seus governantes através das diretas já. Diretas já, que é uma emenda constitucional que vai ser rejeitada, não vai ser aprovada, vai ser rejeitada. Pois bem, vamos abrir o nosso livro, fazer atividades. Agora, atividades com múltipla escolha, que estão na página 278. Página 278. O que é que temos aqui? Primeira questão, 278, e vamos complementar as alternativas na página 279. O período militar brasileiro recente. Destacou-se, letra A, destacou-se pelo forte crescimento econômico nacional, associado à aplicação de vários projetos voltados à diminuição das diferenças sociais e à superação das barreiras entre as classes. B. Ocorreu simultaneamente a presença de ditaduras militares em outros países latino-americanos, como a Argentina, o Chile e o Uruguai, o que caracteriza uma fase militarista na história latino-americana. Letra C. Caracterizou-se pela preservação da democracia, a despeito da disposição autoritária de alguns grupos militares que desejavam suprimir direitos políticos de membros da oposição. Esse suprimir aqui significa reduzir. Tá bom assim? Deu para entender? Letra D. Iniciou-se com um golpe militar que depois o presidente João Goulart e encerrou-se com as eleições presidenciais diretas e a convocação da Assembleia Constituinte ao final do governo de Médici. Foi assim? Não foi isso. Letra E. Contou com forte presença militar e política dos Estados Unidos, que utilizaram o território brasileiro como base para a instalação de mísseis anticubanos. Dentro do cenário da Guerra Fria, não.
Qual é a letra aí da primeira questão, pessoal? Muito bem. A letra B. Segundo quesito. A vitória do Brasil na Copa do Mundo de 70 foi o quê? Letra A. Não teve qualquer repercussão no campo político, por se tratar de um acontecimento estritamente esportivo. Letra B. Alentou o trabalho das oposições, ou seja, deu um novo ânimo, deu uma esperança ao trabalho das oposições, que deram destaque à capacidade do povo brasileiro de realizar grandes proezas. Letra C. Propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao regime autoritário. Letra D. Favoreceu o projeto de abertura do general Geisel ao criar um clima de otimismo pelas realizações do governo. Letra E. Alcançou repercussão muito limitada, pois os meios de comunicação não tinham a mesma eficácia que tem hoje. Qual seria a letra, pessoal? Qual seria a letra? Muito bem. Propiciou uma operação de propaganda do governo Médici, tentando associar a conquista ao regime autoritário. Não é? Letra C. Letra C. Vamos voltar para o nosso conteúdo. Vamos para o governo, para o último presidente da chamada ditadura militar, do regime militar, dos anos de chumbo, como vocês queiram colocar. Pois bem, a chegada, prosseguindo aí na página 269, a chegada de João Batista Figueiredo, não é? É um presidente que talvez não, certamente o dos 5 seja o menos preparado do ponto de vista de formação, de capacidade, de intelectualidade, entender o cargo que está exercendo. Não é? As más línguas diziam que ele gostava mais de cavalo do que de seres humanos, tinha um jeito um pouco truculento. Ele fez parte do Serviço Nacional de Informação, o CNI, né, uma agência de serviço secreto de informação. Passou um período bom nesse serviço e foi colocado para ser presidente. Mais uma vez, o colégio eleitoral escolheu este presidente. Tivemos uma situação importante, que quem começa a abertura política no final do seu governo é Geisel. E ele complementa. Ele cria, o governo dele, criou-se a Lei de Anistia Geral, em junho de 1979. Não é? Os artistas e políticos que estivessem exilados, poderiam retornar ao Brasil. Apesar de que, no primeiro momento, não tinha um caráter geral, era um caráter restrito, essa volta, essa anistia, que aquelas pessoas que tinham sido caçadas do ponto de vista político poderiam retornar. Alguns retornaram, não todos. Vamos lá. Após essa breve introdução, sim, uma coisa que eu ia me esquecendo foi um fato histórico importante, que é o atentado, não é, com 2 bombas no Rio Centro do Rio de Janeiro, num evento em comemoração ao Dia do Trabalho. A explosão de 2 bombas dentro de carros no Rio Centro. Em 81. A chegada de João Batista Figueiredo à presidência do Brasil foi marcada por uma clara tentativa de reabrir a política, principalmente pela própria pressão dos Estados Unidos, que defendiam novamente um mercado aberto na liberdade econômica e política.
As ditaduras na América Latina cumpriram uma função específica a função da ditadura, dessas ditaduras aqui na América Latina, do Painás Indil, e da forma aqui e ali tivemos resistência durante duros de chumbo. O regime militar, durante o governo de Figueiredo, teve essa característica, não é? De não ter a pré-31 deixasse de existir. Pois bem, 269. Prosseguindo aí. O segundo parágrafo diz assim, ó. No entanto, nos anos 80, a União Soviética já caminhava para a abertura política e econômica, né? A perestroika e a glasnost. Principalmente por meio do presidente soviético Mikhail Gorbachev. Dessa forma, para os norte-americanos, não havia mais sentido em manter ditaduras militares. Assim, a América Latina e, particularmente, o Brasil deveria buscar esse caminho. Seguindo essa linha de ação, o presidente Figueiredo criou a Lei de Anistia em junho de 79, a quem havia sido cassado. Não tinha caráter geral, apenas parcial, visto que os civis passariam por várias restrições e os torturadores, em sua grande maioria militares, seriam anistiados. Isso gerou muitas críticas por parte de órgãos sociais, como a ONU, a Ordem dos Advogados do Brasil. Em 82, os anistiados puderam ser candidatos nas eleições gerais do Brasil. Outro ponto importante da reforma política foi a permissão do pluripartidarismo, ou seja, o Brasil deixou de ter apenas 2 partidos, o MDB agora virou PMDB e a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, passou a se chamar PDS. Vários outros partidos surgiram na política brasileira, com grande destaque para o Partido Democrático Trabalhista, que herdou o espaço político de Vargas e João Goulart, junto aos trabalhadores, e o Partido dos Trabalhadores, formado no meio sindical de São Paulo, e que dividiu com o PDT o apoio dos trabalhadores. O Partido Comunista do Brasil também se organizou nessa época, após fracassar décadas na ilegalidade. Na página 270, nós temos aqui uma foto, né, bem famosa, que aqui tem nomes, personagens, destaque da política brasileira. Nós temos aqui Marcos Freire, Miguel Arraes, Tancredo Neves, Lula e Ulisses Guimarães nessa foto na página 270. Então, para dar prosseguimento ao projeto de abertura política, foi implementada a emenda Dante de Oliveira, pelo deputado do mesmo nome. E essa emenda visava ter uma nova conjuntura política no Brasil, para que todos os governantes, presidente, governadores, prefeitos pudessem ser eleitos de forma direta, além de deputados, senadores
deputados federais e senadores, deputados estaduais e os vereadores e os deputados distritais, que são os deputados de Brasília, são chamados de deputados distritais. Pois bem, e com essa situação, a emenda Dante de Oliveira vai trazer uma expectativa muito grande para que o Brasil pudesse, enfim, ter a chamada direta e já, o pessoal, que o povo brasileiro pudesse finalmente escolher seus governantes. Pessoal, eu estou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham entendido as nossas explicações, o nosso conteúdo, e vamos, na próxima aula, prosseguir com essa resistência cultural, a direta já, as eleições que vão acontecer de forma indireta ainda, não é? No colégio eleitoral, com a derrota da emenda de Oliveira e as eleições indiretas com a vitória de Tancredo Neves. Tá bom assim? Na próxima aula nós vamos detalhar isso, a resistência cultural e todas as consequências desse finalzinho do governo de Figueiredo e início do processo de redemocratização no Brasil, a partir de 1985. Tá certo assim? Forte abraço a todos, tchau para vocês e até a próxima. Tchau.